Estamos de volta no programa Direito da Globalização. Hoje estamos recebendo o Dr. João Ibarchi, que é autor do livro Plano de Legislação Criminal. Na verdade não é autor, tradutor e com comentários, né? De uma obra que foi resgatada de Jean-Paul Marat. Eu já mostrei o livro, torno a mostrar, foi pela excelente editora Quartier Latam, que está de parabéns à editora Quartier Latam, pela excelência dos livros que publica e a contribuição que tem dado ao direito como um todo. Né? Realmente. É muito. Agora, qual foi a opinião, qual foi a repercussão dentro da academia do resgate dessa obra? Houve uma repercussão muito positiva, porque era difícil o trabalho de pesquisa histórico, porque só se podia contar com o texto no original. E a última edição original desse texto é de 1974, né, na França. Mas a importância dela era tão grande que recentemente uma editora na Argentina decidiu reeditar o texto com uma tradução espanhola, mas utilizaram uma tradução espanhola de 1890. Então é um espanhol também antigo. Já é uma versão do francês para o espanhol, sim, e do espanhol e uma modernização do espanhol. Não sequer houve essa modernização. Eles usaram integralmente a versão publicada em 1890, 100 anos depois da edição francesa, né, original. E não cria dificuldade isso? Cria sim, eu tive acesso à edição, o estilo do espanhol também é mais antigo, mas os editores justificaram porque pela importância histórica da tradução e porque ela resgata, vamos dizer assim, a época em que ela veio à luz, ela resgatou essa passagem, né, do francês para o espanhol, né, uma língua mais próxima à nossa, e com aquelas características da época, né, que ainda eram preocupações. E a gente sente essas diferenças. Nós procuramos, ao contrário, modernizar um pouco a linguagem, claro, respeitando a índole do autor, respeitando ao máximo o original francês, mas usando um modelo que fosse de fácil leitura para o pesquisador brasileiro, né? Procuramos, inclusive, trazer na apresentação da obra, no estudo preliminar, procuramos esclarecer alguns pontos para colaborar na leitura do texto. Agora, a tradução é um ato muito difícil, né? Tem até aquele texto famoso do Flussen, que fala sobre tradução. Sem dúvida. E coloque a tradução... Traduzir de uma língua a outra já é difícil. Sem Agora, dúvida. traduzir de uma língua antiga, o falar antigo, o escrever antigo, para o atual, para se tornar compreensível, foi uma tarefa... Traduzir é uma tarefa difícil, né? E cabe bem aquele ditado que sempre é reproduzido, que o tradutor, de certa forma, é um traidor, né? Sem dúvida. Mas, de qualquer modo, o texto do Marat nos auxilia pelo fato de que aquela cosmovisão, o conteúdo de fundo, né, aquela realidade que a língua francesa da época apresentava, como diria o Flusser, aquela realidade está presente hoje ainda para nós. E esse é um dos pontos que eu destaco no livro, na apresentação, no estudo preliminar, dizendo que o nosso direito penal ainda segue um modelo burguês, o mesmo modelo de 218 anos atrás. Então, embora a língua fosse antiga, um francês arcaico, houvesse a dificuldade, aqueles temas de fundo eram mais ou menos os temas que ainda a gente estuda hoje. O que me impressiona muito quando você observa isso, se deve ao fato seguinte: 218 anos se passaram de lá para cá. Nós estávamos nos o iluminismo, sim, estávamos na pré-revolução industrial, começo da revolução industrial, a transformação da sociedade do mundo. Sim. E haviam problemas concretos específicos ali. Exato. E hoje, 218 anos depois, no Brasil, não só no Brasil, mas talvez mais agudizado em regiões do terceiro mundo, como é o nosso, os problemas permanecem os mesmos. É verdade. Eu tenho, para ter uma ideia, numa das viagens que eu fiz, num país determinado da África, uma família foi visitar, eu fui testemunha desse evento, foi visitar uma autoridade, que era um general, que tinha mandado prender um cidadão há 20 anos, que ele se encontrava preso, porque ele tinha uma noiva e esse cidadão foi pedir a noiva para dançar. Ela falou que era noiva de general, não dançava com ele,
E o general mandou prender, prendeu e esqueceu. Durante 20 anos. Esqueceu. Simplesmente esqueceu um ser humano. Uhum. Então, isso revela o seguinte, no mundo ainda, não só o quarto mundo, que é a África, o terceiro mundo, há áreas e áreas e áreas onde as pessoas se encontram completamente desassistidas. Né? É verdade, onde ainda nem sequer chegou esses ensinamentos que estavam traduzidos aí pelo Mahatma. O Luiz Carlos Prestes, na sua famosa coluna, Uhum. ele fez um relato, tive a oportunidade de ver alguns relatos pessoais dele, ele fez um relato que ele encontrou dentro do país, que a coluna marchou durante 3 anos e foi vitoriosa, nunca foi derrotada, mas ele compreendeu que precisava de um programa de transformação da sociedade brasileira. Sim. E ele relata um dos casos que ele encontrou um cidadão negro acorrentado a uma árvore há 20 anos porque tinha ofendido um juiz por qualquer coisa. Então hoje a gente tem no Brasil um capitalismo avançado, que tem Embraer, tem isso, tem aquilo outro, grandes empresas, e ao mesmo tempo tem trabalho escravo. Que tem trabalho escravo, ao mesmo tempo que no campo do direito penal nós temos pessoas inocentes que vão para a cadeia e cumprem pena, e essa inocência só é descoberta tempos depois. Sem dúvida. Nós temos pessoas que são acusadas injustamente. Tem pessoas que são acusadas por pouca coisa. Por pouca coisa. Um roubo de um pão. Houve uns anos atrás um juiz que mandou prender durante 8 meses uma pessoa roubou um pão com manteiga para a filha. Aqui em São Paulo. É verdade, é verdade. É um escândalo. Foi um escândalo. Eu me lembro desse caso e há outros casos assim. E por outro lado nós vemos uma série, sem nominar, mas nós vemos uma série de escândalos públicos, com verba pública, dinheiro público. Que ficam esquecidos. Ficam esquecidos, adormecidos, fulano é bagrinho, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aloprado, enfim, uma série de denominações aí que eu nem me recordo. Eu não quero fazer injustiça a nenhum deles, então não vou citá-los. Mas, no fundo, a gente remete à seguinte indagação. O que é um crime numa sociedade? Essa é uma pergunta que ainda é atual, né? Sem dúvida. Que ainda é atual. E que ainda não foi adequadamente respondida. Principalmente se a gente acrescentar o que é um crime numa sociedade, como bem você falou, pós-moderna. Sem dúvida. O que é o crime na sociedade pós-moderna? Principalmente com o espaço público que entrou em casa hoje, que é a internet. E que acabou a intimidade do ser hoje? humano. Sem dúvida. O que Hoje, é o crime? Hoje a intimidade não existe mais. Não existe mais segredo. Não existe mais segredo. Eu vejo que as cláusulas contratuais, confidencialidade, está tudo na internet. Não tem mais verdade. É proibido entrar na fábrica com fotografia, com máquina fotográfica. Mas celular tem. Celular tem, é verdade. Hoje E você vê pelo Google de cima, não tem mais segredo. Acabou a era do segredo. Realmente. Imprensa ativa, tudo mais, isso é o benefício da democracia.